agora sim, mudando de assunto, a primeira-dama Janja da Silva participou de um encontro em Salvador nesta quinta-feira para reunir com mulheres evangélicas. A gente tem um vídeo que ela postou nas redes sociais. Vamos assistir. Eu olho para vocês e vejo força. A gente sabe que ser mulher não é uma coisa muito fácil, seja em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer trabalho, não é fácil. A gente sofre diariamente, né, com a opressão e com o silenciamento. E é por isso que a gente está aqui, porque eu acho que as nossas vozes precisam deixar de ser silenciadas, as nossas angústias precisam deixar de ser silenciadas. E não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar, sair da invisibilidade e mostrar ao mundo que sim, nós mulheres temos força, nós temos direito, nós temos voz e nós temos lugares a ocupar que nos são de direito. Tá aí, para falar sobre a nação da primeira Janja dos evangélicos, capital autoral fortíssimo no Brasil, a chama agora Bruno com a gente já, produção. A gente não está ouvindo nada, né? Eu perdi a temos o Bruno. Tô aqui. O Bruno está em Portugal, viu, Neila? O Bruno é assim, o Bruno pelo mundo. Muito bem. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. O Edu está aí já também, Edu né? também? Então chama o Edu para nossa conversa aqui. Pronto, agora sim, todo mundo. Time completo. Boa tarde, Edu. Time completo. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Saudades. Tudo bem. Vamos começar, Bruno, falando sobre tal eleitoral. Estamos falando sobre um importante grupo da sociedade brasileira que foi conquistado pelo lado da direita, pelo Jair Bolsonaro e pela sua esposa, e agora o presidente Lula vai correndo atrás desse grupo, que a gente vai até falar de pesquisa, mas que a última pesquisa que eu me lembro, uma pesquisa Datafolha, se eu não me engano, de junho desse ano, mostrava aí que o presidente até tinha maior aceitação com os católicos do que com os evangélicos. O que a gente sabe desses números atualmente? Olha, primeiro, dar o meu boa tarde aí para vocês. De fato, a grande mudança que a gente tem estrutural na sociedade brasileira nos últimos 30 anos, se a gente pode dizer, ou até um pouco mais do que isso, é a mudança religiosa que o Brasil vem passando, né? Se a gente pegar a eleição de 1989, quando a primeira eleição pós-ditadura militar, nós tínhamos 9% de evangélicos naquele momento no país. Hoje, os dados ainda não oficiais, em função do censo não está tão atualizado, né? Teve o censo, mas o censo não chegou ainda todas as informações para a gente, mas as pesquisas de opinião apontam para mais ou menos 38% de evangélicos já no Brasil, ou seja, uma mudança completa. A gente está falando de 1/3 da população brasileira, mais de 1/3 da população brasileira se identificando como evangélico, sendo que nós tivemos uma diminuição muito grande de católicos que se diziam católicos, de 79% para 52%. Claro que os dados oficiais, e aí tem uma grande questão, tem uma diferença, porque tem muita gente que inclusive não diz que é evangélica, se diz cristã, e daí cristão entra em todas as categorias, mas acaba seguindo denominações evangélicas. Então você tem uma variação muito grande aí dos números em relação aos evangélicos no país. O fato é impossível hoje você pensar em disputar uma eleição, em conversar com a sociedade brasileira, se você não entender justamente essa mudança de
concepção social, de entendimento sobre a vida, sobre o que se pensa sobre a sua própria existência, né, o brasileiro. Então, essa é uma grande mudança. E todo mundo quer falar com os evangélicos. Em um determinado momento, essa fala com os evangélicos se dava muito pela questão social, porque o evangélico está muito concentrado nas franjas das grandes cidades, na classe C2 brasileira, né? Então, se falava muito pela questão social. Depois do surgimento do bolsonarismo como afirmação política no Brasil, os preceitos do evangelho começaram a ganhar força. E candidatos que defendem pautas evangélicas acabam crescendo na opinião pública, né? E isso teve uma grande mudança, deixou de ser uma discussão apenas e meramente social para uma discussão que ganha contornos de entendimento sobre a vida. Eu acho que essa é a grande questão. Então, os temas comportamentais acabam entrando na discussão também nesse momento. Então, é um certo requinte da qualidade do voto, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um processo que a gente está passando e é muito curioso, e daí eu vou já deixar uma provocação aqui, que eu estou falando muito, mas eu vou deixar uma provocação, é muito curioso que a primeira-dama, que é identificada com o candomblé, principalmente porque já apareceu algumas fotos da escrivaninha da Janja, que tinha Põe a lá foto aí, produção. Tinha, né, orixás e etc. Na cidade de Salvador, que é a cidade mais representativa da cultura afro-brasileira, ela falar para um público evangélico, inclusive evangélicas com a camisa do MTST, algo extremamente interessante, né? Então, mas de fato é uma tentativa de fazer um contraponto ao evangélico tradicional, principalmente esse neopentecostal que tem caminhado muito com a direita brasileira, principalmente com o movimento do bolsonarismo. Bruno, eu conversei com alguns pastores, né, antes de a gente começar o programa, até para ver como é que foi esse olhar deles para a presença da Janja entre os evangélicos ali. E tem alguns pontos importantes, assim, essa questão da religião dela, né, ela já declarou qual eles dizem o seguinte, que isso não é tanto um problema, que eles acham que cada um tem a sua fé e é preciso ser respeitado. O que eles não gostam é quando a Janja tenta capturá-los para um intuito eleitoral, né? Agora a gente está chegando próximo de uma eleição e aí se começa, né, esse movimento para tentar se aproximar dos evangélicos simplesmente por conta dos votos. Então isso incomoda. E tem outros pontos também. Então eles falaram que ela foi caracterizada de irmã nesse evento, né, com aquela roupinha, o vestido, o cabelo. Então é que ela não é a Janja. Isso eles entendem como algo que é forçado, né? Eles dizem o seguinte, e tem um ponto específico da fala dela, que eu pedi para a Maria separar, vou pedir para ela colocar, que é onde eles dizem ali desandou o discurso da Janja, era melhor ela não ter ido, porque foi ruim. A gente já tem, Maria, esse trecho? Vamos acompanhar então. Fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Exatamente essa frase aí ela perdeu totalmente, porque quando ela diz não tem outra pessoa que faça isso pela gente, aí ela está falando das mulheres se protegerem com todas essas questões que nos envolvem. Não tem outra pessoa, somos nós mesmos. E para os evangélicos, sim, Deus. É Deus. Deus está acima de tudo. Esta pessoa é Deus. Então, quando a Janja coloca isso dentro de um ambiente evangélico, eles dizem não, ela está toda errada, né? E além disso, tem uma questão que você colocou bem, Bruno, que é a questão dos princípios, né? Eles dizem que a Michelle Bolsonaro pode não ser a pessoa mais correta do mundo, mas ela adota para sua vida os princípios que os evangélicos acreditam. Então, ela não é forçada, ela realmente... E a questão da Janja também já ter defendido o aborto, isso para eles é algo que não adianta, a Janja pode botar a roupinha mais evangélica que ela quiser,
que não vai, eles não vão engolir por conta do discurso e do comportamento. Então, dentro disso que eu queria destacar, eu queria te ouvir, Bruno, né? Depois acho que eu abri para o Edu perguntar para o Bruno também, o quanto que esse movimento que a Janja começou a fazer, né? E ela foi lá para a Bahia, claro, é um lugar um reduto muito petista, né? O quanto que esse movimento pode vir a trazer dividendos para o público petista? Olha, para o público petista em si, Andresa, ela fala para convertido, né? O cara não vai deixar de votar no PT, o que já vota no PT, porque ela foi para um evento evangélico, até entende que é um movimento que eles precisam fazer, uma tentativa de ampliação de discurso, principalmente depois de tudo que se passou em relação a esse entendimento entre Lula e os evangélicos, né? A gente não pode esquecer que tem algo aí que durante esse governo Lula, que é essa relação desastrosa entre Brasil e Israel, com a importância que Israel tem para as igrejas neopentecostais, né? Se você caminhar na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, e entrar numa igreja evangélica, você vai ver uma bandeira de Israel hasteada ali, porque tem a lógica da terra prometida, que o Antigo Testamento, que é muito seguido pelos evangélicos, que é a Torá judaica, fala, né? Então tem essa coisa, a tribo, o leão de Judá, e etc. Então tem tudo isso que se passa, e esse confronto Brasil-Israel, principalmente motivado por algumas declarações do presidente Lula, acabaram criando ainda mais rejeição do evangélico ao presidente. E a Janja não é a pessoa ideal para falar para esse público, né? A gente tem aquela coisa que a esquerda usa muito como discurso, que é o lugar de fala, né? Se tem alguém que não tem lugar de fala nesse espaço, é ela, né? Não é uma pessoa que está identificada com a causa, né? Você tem uma ministra, por exemplo, que é evangélica, que defende, que é a ministra Marina Silva, que poderia representar o governo, por exemplo, nesse discurso com os evangélicos, né? Existe alguém que é da religião, que entende os preceitos, que vive os preceitos, e que poderia muito bem fazer essa conversa. Não é o caso da Janja. Eu temo que o tiro saia pela culatra, que, na verdade, cause mais rejeição à ida da Janja a esse público, pareça mais eleitoreira, pareça mais forçada, do que possa ajudar o presidente Lula a criar ponte com os evangélicos. É uma sensação que eu tenho aqui, vendo um pouco desse movimento, e pelo que você disse, das suas apurações com os pastores, me parece que o caminho é por aí, né? As pessoas não levaram muito a sério esse movimento da primeira-dama. Agora, vamos falar com... Eu ia te chamar agora, Edu, para participar da nossa conversa. Aí você dá a sua opinião para a gente. Não, na verdade, não é nem questão de opinião, né? Eu acho que o Bruno foi muito certeiro. Assim, quando você quer entrar em alguma comunidade, para você ser relevante, você precisa mostrar naturalidade, você precisa mostrar conhecimento, você precisa mostrar empatia, mas, acima de tudo, você precisa agir conforme você fala, né? E a Janja, naquele momento de oração, onde as pessoas estão conversando com Deus, né? Ela não fala sobre Deus, ela fala sobre a força da mulher, sobre o empoderamento e tal, que como você mesmo já citou e estava lá no corte, isso até para as igrejas não é bom, porque a igreja é um canal de comunicação das pessoas com Deus, né? Através da palavra, através desses momentos de oração. Eu sempre já frequentei diversas denominações, já frequentei várias igrejas, e o momento de oração é o momento onde a pessoa se entrega a Deus, né? Agradecendo, enaltecendo Ele, né? E ela não fez nada disso, né? Então, assim, foi tão falso quanto qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? Então, acho que isso não vai funcionar. A Marina realmente tinha muito mais, apesar de ela não ter aquela não ser tão simpática com as pessoas, né? Não ser uma figura que as pessoas realmente não é tão cativante, né? Mas ela tem dentro de si a essência, né? Então acho que seria realmente muito mais certeiro. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse processo inteiro
não só pode ser um tiro no pé, como vai dar um combustível gigantesco para a campanha bolsonarista ou, enfim, outro candidato de direita, porque eles podem usar isso como algo que, olha, é assim que esse político está lidando com o povo, né? No momento perto da eleição, ele aparece, vem, fala coisas agradáveis e depois não acontece nada. Né? Não é a primeira vez que o PT tenta se aproximar dos evangélicos. Toda eleição isso acontece, como assim todos os partidos, né? Então acho que tem um discurso pronto aí para a oposição e realmente totalmente inócuo, nenhum pastor que não tenha um vínculo forte com o PT vai incentivar o seu rebanho, eu falo isso não no modo pejorativo, né, mas enfim, usando inclusive até a linguagem bíblica, a prestar atenção e a seguir, acreditar em algo que a pessoa não está, nitidamente ela está desempenhando um papel ali totalmente forçado, né. E eu não entendo porque insistem em usar a Janja para cativar o novo eleitor. Né? Eu não entendo. Realmente eu queria, e aí você pode me ajudar a responder essa pergunta, né? O que a Janja tem de interessante, não que ela não seja interessante, mas para poder fazer para uma pessoa se converter para o PT? Eu realmente não consigo entender. Bruno, esse voto dos evangélicos, ele é cristalizado ou é possível, de alguma forma, reverter para um outro campo político, né? E não especificamente eu estou falando do PT, ou é um voto muito fechado já? Não, na verdade você tem um voto, vamos lá, quando a gente olha para o evangélico, a gente tem que ver algumas camadas, né? Não dá para a gente pensar o evangélico como, a gente está falando de 1/3 da população brasileira, mais ou menos. Então não dá para a gente pensar ele como uma única coisa, né? Você tem muitas denominações, tem muitas variáveis dentro do evangélico que vai modificando. O que a gente percebe? O evangélico de classe mais alta, que principalmente segue as linhas, vamos dizer assim, as linhas protestantes da igreja, as reformistas primárias, então os presbiterianos, os anglicanos, os calvinistas, até os batistas das primeiras igrejas batistas, esses que estão numa classe social mais alta, têm uma aversão maior ao PT do que o evangélico neopentecostal. Porque o evangélico neopentecostal das denominações maiores, como a Assembleia de Deus, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, esses evangélicos também são influenciados pela questão econômica, porque estão numa camada mais baixa da sociedade. E esse público pode se movimentar de acordo com as questões econômicas. O fato o governo não está dando resposta também nas questões econômicas. As pessoas estão com dificuldade. Então, essa questão do comportamental, ela acaba ganhando mais peso. Então ela acaba, já que não está funcionando do outro lado, onde poderia funcionar essa comunicação, essa questão comportamental ela vai ganhando mais relevância na hora da definição do voto. Então me parece que essa tentativa de conversa com o evangélico, ela tem que passar por alguns outros caminhos. Não é dizer, vou lá fazer uma oração para evangélicos, uma pessoa que não é identificada com a causa, e respondendo um pouco ao Edu, uma pessoa que dialoga única e exclusivamente com os convertidos. A Janja é um reforço do PT à esquerda, aquilo que o Lula não é. O Lula não é a ideologia da esquerda, pelo contrário. O Lula é um cara que fala sobre discurso social, único, exclusivamente. Ele poderia ser um populista de direita ou um populista de esquerda, discursando para a camada social. Agora, quem fala sobre causas identitárias, que é um discurso da esquerda progressista e tudo mais, é a Janja. E ela fala para esse público. Não adianta tentar falar com um público conservador. É um erro estratégico. Ela não convence esse público. Ainda mais se a gente levar em consideração um dos lugares do Brasil que mais se cresce a religião evangélica é justamente Salvador. Mas ela cresce na contraposição ao que é
o candomblé. A guerra religiosa, ela não está imune ao Brasil, ela está no mundo inteiro, e no Brasil ela existe também. Existe preconceito bonito e dizer que todos se amam e que todos são maravilhosos, que não é assim. Não vai levar uma pessoa que seja evangélica num maneiro de Umbanda, porque ele não vai se sentir bem ali, é uma afronta para a religião dele. E tem uma outra coisa que é interessante a gente perceber: o catolicismo na Bahia está absolutamente intrínseco com a questão da Umbanda e do candomblé. Tem muita conexão. Se você for numa igreja, existe igreja no centro da Bahia, no Pelourinho, em que se toca atabaque, igreja católica. Ou seja, tem uma coisa aí da ritualística que foi se incorporando, né? A gente não pode esquecer que Salvador foi a primeira capital do Brasil, e quando se tinha que se converter os escravos àquela época, foi aonde você teve o maior trabalho de sintonia entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, né? Ali surgem muitas dessas, do tal do sincretismo religioso que a gente chama, né? Em que se usam santos do catolicismo para explicar orixás e etc. Então, tudo isso se passa. E você trazer uma pessoa que é identificada com essa religião para falar para um outro público numa cidade que vive esse conflito, me parece uma coisa absolutamente fora de questão, né? Fora de estratégia. Né? Vamos tentar enganar o mundo. E o mundo não se engana por conta de uma frase da Janja, me perdoa. Tanto que vem aí o escorregão dela, que os pastores estão falando e que o Edu apontou muito bem. As pessoas estão lá para falar de Deus, estão lá para falar de Jesus Cristo, acima de tudo, mais do que Deus, de Jesus Cristo. Né? É uma religião cristã. Né? Então, você dizer que não existe ninguém... Jesus Cristo é representação, para o cristão, Jesus Cristo é a representação de Deus em figura humana na Terra. Né? E você fala que não existe mais ninguém que possa fazer isso, não existe mais nenhuma pessoa, é só a gente. É um erro absurdo e me parece que mais um tiro no pé do PT e da comunicação do presidente Lula. Lembrando que a picanha não veio, né? E eu digo isso porque eu não tenho os dados aqui, talvez até o Bruno possa me ajudar, o Edu também, mas a religião evangélica, ela é repleta das pessoas de classe mais baixa, até porque é um refúgio para essas pessoas a igreja evangélica. É uma casa mesmo, eles têm como um segundo lar, uma comunidade que eles formam. E aí você tem uma política do governo Lula III, que não trouxe a picanha prometida, que não trouxe a cervejinha aí do final de semana, com a conta de luz nas alturas, com supermercado absurdo. Isso também pode estar afetando não só na questão religiosa, mas também os evangélicos que estão nessa camada da sociedade, né? Eu confesso que eu estava esperando... Desculpa, Edu, só para dar um dado aqui, para ajudar na discussão. A classe mais baixa brasileira, que é a classe D, tá? Que está muito concentrada no sertão nordestino, essa classe é católica. É onde a gente tem a maior concentração de catolicismo no Brasil, onde o padre ainda é relevante na cidade. Você chegar no sertão da Paraíba, no sertão do Ceará e falar do padre, o padre ainda é importante lá. Quando você vai para a classe C2, que é a periferia das grandes cidades, que a gente está falando numa faixa aí, uma renda média de até 2 salários mínimos, aí é onde você tem a grande concentração de evangélicos. É a classe mais evangélica do Brasil. É a classe C2. Então, só para dar esse dado aí para vocês, tá? Ô Bruno, diga, Edu. Não, pode continuar. Depois meu assunto tem a ver com o tema, mas... Bruno, você faz muitas pesquisas assim que mostram quem é o candidato que os eleitores estão buscando, né? Se é homem, branco, negro, se usa óculos, se é barrigudo. Conta aí pra gente, que tem até esses nuances, né? Se a pessoa é barriguda, se não é, se é careca, se não é. Nessas pesquisas, além da questão, né, física ali dos candidatos, aparece também alguma predileção
do eleitor brasileiro para a presidência da República que seja evangélico, ou isso não entra? Tem um dado muito interessante, Andresa, que é o seguinte: o brasileiro, por mais que ele não diga que ele queira de alguma religião específica, e o Brasil tem esse discurso, né, de religião a gente não discute, que a gente é amplo, que a gente atende todo mundo. É um dos países mais violentos do mundo, mas a gente tem esse discurso. Para o mundo a gente tem esse discurso. Mas uma coisa que é importante: mais de 85% dos brasileiros querem um presidente que acredite em Deus. Tá? Isso é um dado importante. E quando a gente pensa em acreditar em Deus num país que mais de 80% dele é cristão, acaba cruzando uma informação, que é um Deus cristão. Seja o Deus católico, visto pelos católicos, seja o Deus visto pelos evangélicos, mas é um Deus cristão. As pessoas vão dizer, Deus é o mesmo Deus para todo mundo, então pede para o cara rezar para lá. E daí o cara não reza. Né? Não é bem assim. Né? Então, por mais que o discurso seja bonito, a gente tem visões de mundo que são moldadas pelo caráter religioso das sociedades. Então, isso é uma coisa. O brasileiro quer um presidente que acredite em Deus. Isso é um dado importante. Em relação às características físicas, tem coisas grandes, né? Quando a gente cruza por região, a gente vai para o Nordeste brasileiro, por exemplo, o brasileiro preferia um presidente gordo. Isso é interessante. E tem a ver com uma coisa: a gordura é sinônimo de fartura, né? De sucesso, né? É uma pessoa que come bem. Né? Isso tem a ver com um problema social que a gente... Na era do Ozempic? Vai ser tá difícil de achar, né? Por isso que eles comem tanto na campanha, Bruno. Vai comer um pastel, uma buchada de bode, não sei o que lá, e vai mostrando ali que... Mas conta essas características pelas regiões do Brasil. No Nordeste, eles querem um presidente gordo. E no Sudeste? No Nordeste, no Sudeste, aparece o presidente no tamanho, vamos dizer assim, o regular, e no sul do país, o presidente atlético. É muito interessante. E daí aparece. Por que isso? E daí você começa a ter um cruzamento de. São italianos, são alemães, você tem um outro perfil de sociedade, né, que pensa, que enxerga essa questão de se alimentar muito bem, que o presidente tem que ser alguém que esteja disposto, que seja rápido para fazer as coisas, né? Então tem essa visão de mundo. Não à toa o governador do Rio Grande do Sul é um homem atlético, né? O Eduardo Leite, né? A gente vai ver Eduardo Leite e Ratinho postando vídeo de academia agora direto, Bruno. Barriga tanquinho, vou mostrar o tanquinho. Ô Bruno, e curiosamente todas as indicações dos eleitores é sempre para homem e homens mais velhos? Homens acima dos 45 anos. Homens acima Super dos 45 jovens acima do 40. Mas para o Brasil, mas vamos lá, para a mentalidade brasileira não é tanto. A gente tem um aumento da idade da idade mortes aí, brasileira recente, né? A gente até 20 anos atrás, quem chegava nos 60 anos já era muito velho, né? Então isso tem uma mudança de patamar aí, que provavelmente as próximas gerações já vão achar 45 anos muito jovem, mas para os mais velhos não é tão jovem assim. É interessante isso, e quando a gente vai cruzando, e a gente tem é um país que está envelhecendo, né? Não podemos esquecer isso. O Brasil tem a nossa pirâmide social está envelhecendo. Bruno, posso fazer um desafio aqui? Quando nós tivermos a lista de presidenciáveis um pouco mais alinhada, vamos traçar o perfil comportamental, corporal de cada candidato para poder ver qual que tem mais chances? Bora? Vamos, é interessante. É interessante. 2018 a gente fez isso e dava alguém que seria ou o Lula ou o Bolsonaro mesmo. Não caminhava para outro lado, não. Era políticas muito parecidas com os dois. Já dá para projetar para 26 Legal. Ou a gente está muito... Você não fez ainda esse levantamento? Eu acho que ainda não dá para a gente projetar, primeiro porque a gente tem que saber ainda os candidatos, né? É muito interessante que a gente tem uma eleição tão antecipada e não tem candidato ainda, né?
É uma coisa maluca. A primeira vez na história que a gente tem isso. Né? E quando você tem muitos nomes, não tem nenhum, né, Bruno? Exatamente. Não. Mas Bruno, uma coisa que me chama a atenção, né, até um pouco essa ação da Janja representa isso. Né? Os políticos acham que a eleição é uma corrida de 100 metros. E não é, né? É uma maratona. Você, para a direita emplacar algum candidato, ele já tinha que estar definido, ele já tinha que estar trabalhando, óbvio, você não pode fazer campanha eleitoral agora, mas ele já tinha que estar fazendo uma base, porque quem conhece o Ratinho, por exemplo, né? Conversando com as pessoas no dia a dia, ninguém conhece o cara. Né? Quem não está envolvido ou na notícia ou no ambiente político, não conhece. Quem não conhece o Zema, ou seja, nós temos candidatos que são muito conhecidos em seus estados, ou bem conhecidos, mas outros estados ignoram. Né? Então, esse trabalho tem que ser muito planejado e ser feito antes, senão vai acontecer que nem vão colocar um cara para fazer um discurso no Sul, que primeiro vai ter que fazer o trabalho de awareness, para todos conhecerem quem é o cara, né? Para depois ele falar das ideias dele, né? Não dá tempo. Por isso que acho que não vai fugir para a direita ter que emplacar algum Bolsonaro para poder já pegar carona com o nome e fazer alguma coisa, porque senão o Ciro que nós falamos ontem, por exemplo, antes de ontem, não lembro, já acho que o máximo que ele conseguiu de voto foi 12%, alguma coisa assim, posso me corrigir se estiver enganado, né? Mas porque o voto no Brasil ainda é muito personalista, né? Na verdade, você deveria ter o projeto e depois você encontrar o político que vá conseguir implementar aquele projeto. Ainda é muito assim, né, Bruno? A gente ainda é muito calcado em figuras, né? Do que em projetos. Vai pelo candidato. Talvez vai ser assim sempre, né, Bruno? Não sei se as pesquisas estão indicando alguma mudança no eleitorado brasileiro, mas, assim, sem pesquisa não estou enxergando, não. Não, Andrés, e Edu, e sabe o que é uma coisa que é interessante? Assim, mais até do que o personalismo ele é muito importante ainda, né? A gente viveu os grandes auges do país, de crescimento do país, se deram sempre com personificações, né? Foi a era Vargas, a era JK, a era Lula, né? Sempre a era FHC, é sempre muito personalizado, né? A coisa sempre muito dentro dessas caixinhas. Mas mais do que personalização, o candidato precisa representar algo nessa disputa. O Ratinho pelo Ratinho, ele não representa muita coisa. Se o Ratinho for o candidato da direita, o candidato unificado da direita, por mais que ele não tenha uma taxa de conhecimento hoje tão grande, ele virá a ter, porque ele vai representar aquele eixo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lembrar de 2010, a Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, inicia a campanha com 2% de intenção de voto. Ninguém sabia quem era a Dilma. E a Dilma vence a eleição contra o governador de São Paulo, José Serra, que já havia sido candidato a presidente da República, conhecido no país inteiro, mas que representava algo que as pessoas não queriam naquele momento. Porque as pessoas queriam quem fosse dar continuidade ao governo Lula. E botasse eu, a Andresa, o Edu, quem fosse, talvez ganhasse aquela eleição. Não precisava ser a Dilma. Porque era a representação. Nesse momento, o que a gente precisa entender hoje, as pesquisas estão apontando que quem representar uma solução de oposição ao governo Lula e que tenha características de conexão com o bolsonarismo, me parece hoje mais bem posicionado para vencer a eleição. Tem muito tempo. A gente tem que ver como que vai ficar a avaliação do governo Lula até lá, né? Nós estamos falando de a preço de hoje. O Lula melhorou nos últimos tempos a aprovação. O Bolsonaro conseguiu de novo. O Bolsonaro conseguiu tirar ele da cadeia e fazê-lo presidente, e agora está conseguindo de novo dar uma chance para o Lula. O Lula estava morto há 2 meses atrás. Depois do tarifaço, o Lula voltou a respirar. E nesse momento do cenário político, a gente tem que ver quem que vai representar o quê. Me parece que a pessoa que organiza os atributos mais interessantes para representar essa direita, me parece ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo que a gente vê das pesquisas.
Agora tem que ver se ele vai ser candidato, tem que ver se o Bolsonaro vai apoiá-lo, tem que ver se ele... Né, tem tantas variáveis no meio do caminho que não dá para a gente cravar absolutamente nada agora. E enquanto isso, o Lula está se recuperando. E pode ser, não é nenhuma surpresa para alguém que já ganhou 3 eleições presidenciais no país e já fez 2 vezes a sua candidata presidente da República, ganhar novamente a eleição. Não é de se estranhar. Claro, porque ele tem a caneta também nas mãos, né, Bruno? Além de tudo, ganhou esse fôlego, está aproveitando esse fôlego. A gente vê muitas críticas, né, à atuação da família Bolsonaro, da parte do governo, mas na verdade, eleitoralmente, os ganhos aí ressuscitaram, como o Bruno disse, o candidato Lula, né, que até então estava bem ali, apagado. E por outro lado, né, Bruno, a gente está vendo o discurso dos governadores, né, que é exatamente dentro disso que você está colocando, de fazer uma oposição a Lula e uma conexão com o Bolsonaro. Essa semana a gente viu o discurso do Ratinho, do Tarcísio, do Zema, do Caiado, exatamente nessa linha. Está todo mundo correndo ali para ficar de olho em 2026. Eu queria só aproveitar mais um pouquinho de você, Bruno. Eu sei que daqui a pouquinho você tem compromisso, mas a gente falou muito no programa essa semana sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está aí numa noiva disputadíssima, né, entre o PDT, que é o partido dele, e o PSDB, que está querendo levá-lo para lá, e cada um diz que já está tudo certo, né? Então a gente está esperando para ver para onde é que vai o Ciro. E a gente conversou com o Marconi Perillo essa semana, que é o presidente nacional do PSDB, e ele disse que nas conversas o Ciro se mostrou de novo animado com a política. Vamos lembrar que o Ciro disse nas últimas eleições que não sairia mais candidato. O Ciro Gomes ainda é um nome forte, Bruno, ou ele é carta fora do baralho? Andresa, o Ciro Gomes me parece aquele projeto maravilhoso que todo mundo tinha criado, desenhado, não sei mais o que, mas ele nunca conseguiu sair do papel. Sabe, aquela coisa... o Ciro, ele surge em 98 para a política nacional como um grande nome, mas no momento errado, porque em 98 ninguém tinha como bater o Fernando Henrique no momento de estabilização do país. Vem 2002. 2002, tudo parecia que, olha, pode ser que um candidato aqui que consiga fazer uma transição desse final do governo Fernando Henrique, que estava muito problemático, desemprego galopante, crise no México, crise na Rússia, crise na Argentina, Curralito, toda aquela história. Talvez se viesse algum nome que conseguisse falar com o Nordeste, surge Rosiana Sarney, começa a despontar nas pesquisas, vem a crise em cima da Rosiana Sarney, daí vem o Ciro Gomes. O Ciro surge como uma esperança para o país. E se o Ciro vai para o segundo turno naquela eleição, ninguém batia o Ciro. Ele reunia todos os atributos que podia levar à presidência. Eis que o Ciro começa a falar. E depois que ele começou a falar e se sentir muito à vontade para falar o que ele pensa, o Brasil conheceu um Ciro Gomes que não queria conhecer. E daí o Ciro começa a desidratar. E depois disso, o Ciro não vira mais nada. A verdade é que o Ciro é um grande... Todo mundo acha o Ciro extremamente inteligente. Você faz pesquisa qualitativa, todo mundo acha o Ciro inteligente. O Ciro é um grande... tem boas ideias, né? Mas não tem equilíbrio emocional para ser presidente da República. Essa é a grande questão. Ele virou um cara arrogante para a população, porque não basta ser inteligente e ter conhecimento, você precisa saber lidar com isso. E esse é o grande drama que o Ciro tem para enfrentar. E depois disso, ficou sem posição no jogo. Ele sempre ficou nessa terceira via. Primeiro ele era uma terceira via mais à esquerda, agora ele tenta ser uma terceira via mais à direita. Mas o que é o Ciro? Aonde ele se encontra nesse xadrez político? Então eu acho que o Ciro agora vai ter um novo momento na vida dele, provavelmente recuar para a vida política no Ceará. Está todo mundo dizendo que ele deve ser candidato ao governo do estado, quando o Eumano me parece estar com alguma dificuldade, já não é mais aquele governo 1000% aprovado do Camilo Santana, né? Com problemas gravíssimos de segurança pública. E talvez esse discurso mais firme, mais duro do Ciro possa encaixar no Ceará. Na política nacional,
o Ciro parece que não saiu do papel. De novo, o Ciro ficou na promessa. Muito bem. Bruno, eu tenho uma... Posso fazer a última pergunta? Você tem tempo, Bruno? Pode. 5 minutinhos? 2? Tenho. Não, eu tenho. Sim, eu ouvi já de 3, 4 pessoas falando sobre o Felca, né? Pô, o Felca tinha que se candidatar, né? Porque o que ele fez recentemente, por uma postagem, um vídeo, foi algo impressionante que ele movimentou, né? E aí eu sempre pergunto, quem seria um outlier? Quem seria alguém de fora que não tem um passado político e poderia entrar, já que nós temos uma posição tão dividida, tão fragmentada, sem nenhum candidato bem posicionado nacionalmente, que tem alguma alternativa? Você acha que vingaria alguma alternativa de fora? Um cara que tenha de mídia, um cara que explodiu agora, que vai conseguir se manter no auge até a eleição? Já ouviu falar que o Danilo Gentili vai se candidatar? Enfim, mas você acha que teria alguma chance para um cara desse? Olha, Edu, a gente mede muito essa questão de um outsider, né, total, e se ele pode outsider, tem razão, falei outsider. A gente teve, em um determinado momento, o Luciano Huck surgindo como uma possibilidade. E naquele momento ele existia. Hoje o Luciano Huck é visto como um global e, portanto, um esquerdista na cabeça de boa parte da população brasileira. Isso acaba jogando ele para um lado em que ele tem dificuldade de crescer. Até porque daí a esquerda também não o compra. Né? Então ele acaba ficando nesse limbo, porque a esquerda tem um nome, tem o Lula. Né? Quando você vê outros nomes, quem surge é interessante, quem surge como um nome que poderia romper uma bolha e etc., por incrível que pareça, ainda existe um rescaldo do Pablo Marçal, tá? Ainda existe um rescaldo do Pablo Marçal, do que foi a campanha dele para prefeito de São Paulo, como um cara corajoso, que botava, né, o dedo na cara dos outros políticos, que mostrava a realidade e que comunica com um jovem evangélico de periferia com o discurso da prosperidade. Então, ele surgia com isso. Tem sido muito atacado, então não tem tido tempo para responder, e isso tem dado uma certa fragilidade à sua potencial candidatura, e ainda mais tem os problemas todos de justiça que ele precisa enfrentar, né? Mas um outro nome que surgiu e que, olha, eu vou te dizer uma coisa, a depender do que se desenhasse de cenário poderia surpreender, era um cantor como Gustavo Lima, com um discurso de direita popular, um discurso da direita popular, um empresário, daí era menos o cantor, mais o empresário que teria que vir para o jogo, mas com esse discurso popular, que é onde hoje você tem um Ratinho Júnior entrando, não por ele, porque as pessoas não conhecem o Ratinho Júnior, mas por causa do pai. O pai é uma representação dessa direita popular, dessa direita que dialoga com os problemas do dia a dia das pessoas, que é segurança pública, que é falta de dinheiro em casa, que é problema no atendimento do serviço público, né? Tem essa demanda. Então, assim, uma candidatura teria que ser muito bem construída, tá? Não adianta só ele pelo nome não. Mas teve um caso, eu tive num grupo qualitativo e testando o Gustavo Lima, daí eu perguntei para a pessoa, falei, olha, mas vem aqui, mas o Gustavo Lima, qual que é a experiência que ele tem, né? É um cara, ele vai chegar e ser presidente da República? A pessoa fez uma ponderação que pode virar um tema de campanha, que é o seguinte, ele falou, olha, o Lula tem experiência, o Bolsonaro tem experiência, o Temer tinha experiência, a Dilma tinha experiência, e onde nós chegamos? Então, será que a experiência é tão bom assim? Talvez não valha a pena arriscar com alguém que tenha uma característica de ser um empresário, de ser que entenda a dor do povo, que conheça a realidade popular. Então, assim, acho muito difícil essa construção acontecer, de você ter espaço para uma candidatura dessas, mas eu não tenho dúvida, se eu tivesse coordenando o campo bolsonarista, vamos dizer assim, Bruno, você pode escolher um candidato para o campo bolsonarista.
eu escolheria o Ratinho Júnior. Para mim é quem representa, para ele ser o candidato da direita no Brasil. Ele é o único candidato que dialoga diretamente com o eleitor do Lula, por conta, não dele, por conta do pai. E eu tenho ouvido muito o nome dele ali na Faria Lima, viu, Bruno? Ele tem despertado ali atenções, até porque o Tarcísio é um nome forte, como você colocou já aqui durante a nossa conversa, mas é um nome que muita gente desconfia e tem um pouco de medo de deixar o Tarcísio ali numa presidência da República. O Ratinho Júnior já não tem tanto esse perfil. Você estava falando sobre o Gustavo Lima e você, para aproveitar aqui a sexta-feira, e o Caiado falou essa semana, né, que ele está num lugar de 7 milhões de pessoas, e como é que ele vai ser candidato, né? E ele disse, bom, é que nem música sertaneja, né? Como é que ninguém gosta, mas depois está todo mundo ouvindo, né? Vira chiclete. É isso aí. E eu estava lembrando que eu tive num evento e estava lá o Arnold Schwarzenegger, e claro que não deve ser assim que pronuncia, e ele disse o seguinte, assim, que ele falou que ele ia ser governador, né? Ele queria ser governador da Califórnia, né? E todo mundo disse pra ele, mas você é maluco, que governador, né? Você é um ator. Primeiro ele era fisiculturista, depois ele resolveu ser ator, todo mundo disse pra ele que não dava pra ser ator, ele falou, não, mas eu vou ser ator, e foi. E depois ele decidiu que ele ia ser governador e foi governador. Então esses nomes às vezes surgem também de uma decisão da pessoa, né, Bruno? Não, eu quero ser, eu vou me colocar, é óbvio que um nome, como a gente viu na eleição de São Paulo, um Pablo Marçal, que quase foi eleito, né, prefeito de São Paulo, não fossem ali muitos destemperos ali da parte dele, foi um risco muito grande dele derrotar o prefeito de São Paulo no cargo, né, embora o Ricardo Nunes fosse alguém totalmente desconhecido do eleitorado, ele era quem estava com a caneta e lá quem estava na cadeira. Então a gente viu o que aconteceu ali, porque o Pablo Marçal era uma figura que veio das redes sociais e muita gente foi conhecê-lo ali durante a campanha, e com um discurso, Bruno, que vai muito nesse público evangélico, que é o discurso da prosperidade. Exatamente. Né? As pessoas querem prosperar. Ele era coach. E as igrejas evangélicas, elas estimulam muito isso, né? Você pode prosperar, você pode melhorar a sua vida, você tendo uma fé, né? Uma fé em Deus e trabalhando, você consegue prosperar. Bom, a gente já abusou mais do Bruno, foi ótimo, Bruno, foi muito profunda aqui a nossa conversa, e vamos depois trazer esse bonequinho aí que o Edu fez a provocação para a gente tentar entender as características e montar o nosso bonequinho aqui para as eleições presidenciais para ver se a gente acertou quando estiver mais próximo do jogo. É uma pena só que não tenha mulheres, viu, nessa lista aí. Mas quem sabe a gente chega lá um dia, né, Neila? É isso. Bruno, obrigada. Viu? Vamos fazer esse bonequinho. Foi um prazer estar com vocês. E só para a gente lembrar de algumas coisas, né? Ronald Reagan, ator, virou presidente dos Estados Unidos. Verdade. Zelensky, humorista, presidente da Ucrânia. Beppe Grillo, humorista do movimento Cinque Stelle na Itália, virou uma pessoa fundamental na política italiana. Então, ser da sociedade é também uma forma de você se projetar para a política. Obrigado, viu, pessoal? Boa tarde aí para vocês. Céu de Belém pela obrigado, gente, tá, obrigado. Bruno? Isso. Pode deixar. Tchau, Bruno. Tchau. Deixa Deixa tchau